Obrigado, valeu. E a Raoni Marques disse, o que o Ricardo acha do estoicismo? Vejo muita gente falando hoje e dá a impressão de ser modinha. Com certeza tem uma modinha de estoicismo. Ricardo, o que você acha dessa modinha? Estoicismo. Eu vou falar disso no Congresso. Olha só, é uma parte integral do meu programa de filosofia. Por quê? Porque eu acho que esta modinha, ela aponta, assim como várias outras modinhas que têm aparecido nos últimos 60 anos no Ocidente, a yoga, todo o movimento hippie, toda a biocinese, todas as terapias alternativas as mais variadas, a psicanálise, o próprio coach, tudo isso, para mim, aponta o seguinte: existe um desejo desesperado por parte dos indivíduos de recuperar algum tipo de enraizamento na realidade. Então, as pessoas querem se desenvolver como sujeitos, elas querem novamente ter um ideal de formação individual, em que as potencialidades delas floresçam. Esse é o objetivo. Tem um monte de gente procurando isso de alguma maneira desesperada. E eu acho que isso é muito característico do tempo em que nós estamos. Isso é uma espécie de reverso da própria pós-modernidade. A pós-modernidade, ao esvaziar tudo, deixa o indivíduo mais ou menos desamparado, como se fosse um átomo. Então, ele quer se agarrar a alguma coisa, ele quer se agarrar a algo que lhe dê sentido. Eu acho que há esse desespero. Porém, eu acredito que o método certo de você sair desse vazio é buscar as religiões estabelecidas. Porque todas elas, judaísmo, cristianismo, islã, budismo, elas estão vivas. E elas não só estão vivas externamente, na sua ritualística, mas elas estão vivas na sua metodologia espiritual, na sua ascese. O estoicismo, ele não está mais vivo como via operativa. O que subsiste do estoicismo mesmo são os textos. Então, se você quiser ler Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, você olha os textos, encontra, você lê. Mas não tem uma escola de estoicismo que tenha permanecido viva desde a Antiguidade Romana até hoje. Isso acabou. Então, há um esforço de reconstrução histórica a partir dos textos, que é um esforço protético. No caso das religiões, não. As religiões estão vivas, e a espiritualidade das religiões está viva, e tem continuidade. Então, é algo que é orgânico. E se você entra nisso aí, você vai encontrar aquilo que essa reconstrução do estoicismo lhe promete. Mas vou fazer uma pergunta agora para você. Você não é estranho, assim, aquele período de crise na religião grega ali? Aí você tem o helenismo, aí você tem aquele monte de estoicismo, cinismo, epicurismo, aquilo começa a bombar, né? Uhum. Isso não era também sinal da crise na própria religião oficial que havia ali? Claro, claro. E não só a crise na religião oficial. Era um sinal da crise política, a grande crise política da Grécia. Porque o que acontece? A democracia grega é uma democracia participativa. Quando isso se rompe, como Alexandre, com a construção do Império Macedônio, você tem um deslocamento da energia cívica para dentro. Então não há mais tanta energia cívica, porque a estrutura se rompeu, então o sujeito se torna muito mais súdito do que cidadão. E isso faz com que essa energia ela se desloque para o cuidado de si. O Michel Foucault tem um livro maravilhoso que chama-se Hermenêutica do Sujeito, em que ele discute esse assunto, e ele diz o seguinte: há uma noção grega, que é a noção de epimeleia otu. Epimeleia otu quer dizer cuidado de si, técnica de si. Esta técnica de si ela foi traduzida pelos latinos com a expressão cura sui. O que é isso? Isso é um movimento de você voltar para dentro. Então o sujeito ele volta para dentro e ele passa a cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo como? Cuidar da sua moralidade, cuidar da sua percepção das coisas, cuidar do seu conhecimento. E aí uma infinidade de técnicas de existência, de técnicas de modo de vida aparecem aí. E é uma coisa que se encontra nesses autores todos. Então, assim, houve realmente essa crise da religião, houve uma crise política, e houve esse retorno ao sujeito. E sabe onde é que isso vai parar? No cristianismo. O cristianismo vai absorver não só, como você falou antes, a questão dos ritos pagãos, o cristianismo vai absorver principalmente essas técnicas todas. A ascese religiosa cristã é, sob muitos aspectos, uma continuidade da ascese grega e romana.
que se desenvolve tanto no estoicismo, epicurismo, cinismo, sirenaísmo, todos esses movimentos. Então, por exemplo, algumas técnicas clássicas do cristianismo antigo, dos padres, por exemplo, o exame de consciência, né? Você anotar todas as faltas que você cometeu ao longo do dia. Isso está presente nos autores estoicos. Marco Aurélio cita essa técnica das meditações. E os cristãos cultos que conheciam a literatura pagã, eles liam sobre isso. Eles conheciam isso, eles adaptam essas coisas. Se você olha a Bíblia, né, tanto a Torá quanto o Evangelho, você não vai ver uma quantidade enorme de técnicas de cuidado de si. Isso aparece na literatura pagã. Então, eles pegam da literatura pagã e adaptam para a forma cristã. E isso cria o ascetismo cristão dos primeiros séculos. Então, assim, é um negócio muito louco. E eu acho, como eu estou falando, eu acho que é uma demanda hoje de voltar a isso aí. As pessoas estão sedentas de voltar a isso aí. Porque todos os alicerces delas se esboroaram. Né? Com o Ricardo deixou claro, as pessoas querem então um regresso aos tempos dos indo-europeus. Eu fico muito feliz de ouvir isso. As pessoas querem o regresso a Deus. Esse é o ponto. Os indo-europeus tinham vários, viu? Pode falar que tá no plural.